Frankenstein da mina, comprava livros e tudo pra me ajeitar aqui, espero que eu esteja enquadrada. Hoje eu vou fazer uma resenha pra vocês de um livro que eu gostei muito, eu devorei, ele é super curtinho, que é esse aqui. Ele tem uma capa, até quando eu postei no Instagram, vocês falaram, nossa, parece um quadro, coisa linda e tal. Ele é bem pequenininho, bem curtinho, ele tem na verdade, quantas páginas? 70 páginas, 71 por aí. E ele conta a história muito bacana pra gente que gosta de Borges e tal, que já leu. Eu até trouxe uma mini biografia aqui também do Borges pra contar pra vocês, porque eu sei que nem todo mundo, desculpa, já leu o Borges. O Borges é um escritor argentino. Vou dar aqui uma colinha pra vocês. Ele nasceu em 24 de agosto de 1899, ele faleceu em 14 de junho de 1986, ele faleceu com 86 anos. Ele morava na Suíça, quando ele morreu ele faleceu de câncer. E ele passou a infância inteira dele na Suíça e na Espanha e retornou para a Argentina, para Buenos Aires, onde ele tinha nascido em 1921. Em 55, ele foi diretor da Biblioteca Nacional da Argentina e professor da Universidade de Buenos Aires. Aos 9 anos ele escreveu o primeiro conto dele, ele sempre dizia para o pai dele que ele gostaria de ser escritor. E um dos livros mais famosos dele chama Ficções. Eu tô lendo, porque tem 500 páginas, um livro só de contos deles, que eu pretendo fazer a resenha pra vocês, Deus queira que eu consiga ler ainda esse ano, porque eu tô lendo aos pouquinhos, tá ali no Kindle do lado da cama, e eu pretendo fazer resenha de livros dele também. Mas eu acho que é muito bacana você conhecer o escritor que você já leu, que você admira. O Borges tinha muitos contos muito bacanas, que são super rápidos de ler. Esse que tem 500 páginas são todos os contos dele reunidos, todos, não sei se todos, mas boa parte deles reunidos. E esse livrinho aqui eu conheci por causa da Mari Dalchico, que é da Increase, né, que é do Psycho Books e tal. Beijo grande, Mari, muito obrigada pela indicação. Ela mostrou no Instagram dela, e aí, acho que foi no Stories, que ela tinha comprado. E, gente, eu achei esse livro, além dele ser todo bonitinho, assim, ele ainda vem com um marcadorzinho, olha que coisa mais linda. E ele é de uma editora que eu não tinha ouvido falar ainda, que chama... Cadê a editora? Editora Ainé, que é da de Belo Horizonte. Não sei como é que fala, Ainé, sei lá. Eu comprei na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo. Apesar de estar com o preço aqui de R$39, acho que eu paguei R$26 nele. Então vou deixar o link aqui embaixo. Vocês comprando pelos meus links, vocês me ajudam com aquela pequena comissão para poder mandar os livros de promoção. Bom, enfim, vamos ao que interessa. Vamos falar do que é esse livro. Ele é escrito pelo Alberto Manguel, chama Alberto Manguel com Borges. O título, na verdade, ele vem aqui atrás. Vocês veem, então ver melhor a capa, que é maravilhosa, e como eu já disse, ele esse Alberto Manguel, eu não sabia quem ele era, né, até eu ler aqui atrás, depois. Alberto Manguel nasceu em Buenos Aires em 1948, viveu em vários países europeus, no Tahiti e no Canadá. Atualmente ele vive em Buenos Aires, onde é diretor da Biblioteca Nacional, ou seja, ele tem hoje em dia o cargo que o Borges já teve. O que é bacana nesse livro? Ele, na verdade, ele é um jovem, muito jovem, sei lá, acho que tem 18 anos no livro, 16, não lembro. E ele trabalha numa livraria. As livrarias todas citadas aqui, infelizmente, não existem mais. É como se a gente vivesse no Rio de Janeiro e aí citasse livrarias como Sodiler, né, como livraria, nem a FENAC existe mais aqui, mas livrarias que fizeram parte da nossa vida, da nossa infância e tal, que a gente gostava de entrar e que não existem mais. Né? Então ele fala várias livrarias aqui, e uma delas esse rapaz trabalhava como livreiro. O que o Borges fazia? O Borges já era um homem super famoso, um escritor de renome, mas ele foi ficando cego. Ele tinha uma doença, a cegueira dele era hereditária por parte de pai. A mãe não era cega, a mãe já tinha 90 e poucos anos, sei lá, e ele tinha 60 anos quando teve esse encontro, e ele era totalmente cego. E ele foi ficando aos pouquinhos. Mas nessa época ele já não enxergava nada. Então ele convidava esses livreiros para irem na casa dele. Era sei lá quantos, mas esse rapaz era um deles. E além de ler livros para ele, ele também assistia filmes com ele. E os filmes às vezes não eram em espanhol. Ele pegava e não era dublado, ele lia as legendas. Mas muitas das vezes o Borges já tinha visto aquele filme. Então ele, na verdade, quando ele estava falando e o filme estava passando, ele percebia que o Borges fazia uma dublagem ali, ele não chegava a falar, mas ele murmurava ali as falas de tanto que ele já tinha assistido. Eu separei alguns trechos aqui pra vocês verem como foi bacana. Você imagina, é como se hoje em dia
sei lá, eu pegasse e contasse pra vocês que eu trabalho numa livraria e aí todo dia entrava o Luiz Fernando Veríssimo lá e eu lia coisas do Luiz Fernando Veríssimo. Eu trabalhava numa livraria, o Paulo Coelho entrava, ele foi ficando cego e me pedia pra ler. Gente, ia ser tão sensacional. E ele disse que nessa época ele não tinha noção de quem que era o Borges. Ele sabia que ele era muito famoso, que ele trabalhava na livraria e tal, mas ele não tinha noção daquilo que ele estava fazendo. E ele mesmo meio que se arrepende, porque ele falou que as pessoas falavam, gente, você está fazendo isso, você tem que ter anotações para um dia escrever um livro sobre isso. E quando ele foi escrever, algumas coisas foram se perdendo, talvez por isso o livro nem seja tão grande. Algumas coisas bem importantes podem ter ficado de fora dessa história, que é uma análise do Borges. Bom, vou ler aqui um trechinho para vocês. Para Borges, o âmago da realidade estava nos livros. Em ler livros, escrever livros, conversar sobre livros. De maneira visceral, ele sabia que dava continuidade a um diálogo iniciado havia milhares de anos, o qual ele acreditava que nunca terminaria. Livros restauravam o passado. Com o tempo, disse-me ele, cada poema se torna uma elegia. Não tinha paciência em teorias literárias passageiras e culpava a literatura francesa, em particular, por se concentrar não em livros, mas em escolas e couturiers, não sei se fala assim. Adolfo Bioy Casares me disse uma vez que Borges era o único homem que ele conhecia que, em relação à literatura, nunca cedera à convenção, ao costume ou à preguiça. Ele era um leitor ocasional que se contentava às vezes com resumos do enredo e artigos e enciclopédias, e que confessava que, apesar de nunca ter terminado Finnegans Wake, adorava dar aulas sobre o monumento linguístico de Joyce. Nunca se sentia obrigado a ler um livro até a última página. Sua biblioteca, que como a de todos os outros leitores também era uma autobiografia, refletia sua crença no acaso e nas regras da anarquia. Sou um leitor que busca o prazer. Nunca permiti que meu senso de dever influenciasse algo tão pessoal quanto a compra de livros. Gente, eu não sei se eu separei aqui o trecho que ele fala, que o Borges não tinha na casa dele nenhum exemplar dos livros que ele escreveu. Olha que louco, né? Muito insano. Insano, ao meu ver, né? Aqui tem outra parte também. Ele se lembrava de tudo. Não precisava de cópias dos livros que escrevera. Apesar de fingir que pertencia ao passado esquecível, conseguia recitar, corrigir e alterar na memória seus escritos, normalmente para a estupefação e deleite de seus ouvintes. O ouvido era um desejo muito repetido, talvez por saber que para ele era impossível, e esquecer uma afetação. Ele dizia a um jornalista que não se lembrava mais das suas primeiras obras. O jornalista, tentando lisonjeá-lo, recitava alguns versos mal lembrados de um poema. Borges o corrigia calmamente com suas imprecisões e continuava de cor o poema até o fim. Ele escrevera uma história, Funes, o Memorioso, que dizia ser uma longa metáfora sobre a insônia. Também era uma metáfora para sua implacável memória. Minha memória, senhor, diz Funes ao narrador, é uma pilha de lixo. Essa pilha de lixo permitia que ele associasse versos a muitos esquecidos a textos mais conhecidos e que apreciasse certos escritos por causa de uma única palavra ou de sua musicalidade da linguagem. Devido à sua memória colossal, toda a leitura era uma releitura. Seus lábios moviam-se acompanhando as palavras ditas, articulando frases que tinham aprendido décadas atrás. Ele se lembrava das letras de tangos antigos, versos atrozes de poetas há muito tempo falecidos, textos de diálogos e descrições de todos os tipos de romances e histórias, adivinhações e piadas curtas, poemas longos em inglês, alemão, espanhol e também em português e italiano. Cara, era um gênio. Mais uns trechinhos aqui que eu destaco para vocês. De vez em quando, ele cansa de ouvir as leituras, cansa dos livros, das conversas literárias que repete com leves variações para cada visitante ocasional. É então que gosta de imaginar um universo em que revistas e livros não são necessários, porque cada um teria em si toda a revista, todo livro, toda história e todo verso. No seu universo, ele descreveria finalmente com o título Utopia de um Homem Cansado. Todo homem é um artista, e portanto a arte não é mais necessária. Não existem mais galerias, bibliotecas, museus, desapareceram os nomes de indivíduos e países. Tudo é maravilhosamente anônimo. Nenhum livro é um fracasso ou um sucesso. Ele concorda com o Cioran que num artigo sobre Borges lamentou que a fama tivesse, por fim, desenterrado o escritor secreto que ele costumava ser. Ele falava também aqui que às vezes ele andando na rua com Borges, as pessoas reconheciam ele, ficavam olhando e tal, então era bem, assim, inusitado, né, o jeito que ele morava também, gente, não sei se eu separei aqui esse trecho, numa casa muito pequena para quem era tão famoso assim. E ele cita que nesses anos que ele ficou lendo, morava nessa casa uma empregada que atendia ele, a mãe que ficava praticamente todo o tempo trancada, né, dentro do quarto sem sair, que era essa senhora. A casa dele tinha muitos livros, mas como eu disse, nenhum deles. E ele não citou em nenhum momento as esposas do Borges. Então eu acho que nesse período que ele leu ele estava solteiro. Porque pelo que eu vi, assim, li na internet,
O Borges teve uma esposa e se separou dela muito jovem. E depois ele só teve outra esposa depois que a mãe dele morreu. Ele ficou com uma secretária que tinha até um sobrenome de origem oriental. Eu acho que os pais eram japoneses e tal. E foi essa pessoa que se casou com ele quando ele descobriu que tinha câncer. E os pais que eles casaram no Paraguai, porque o divórcio dele na Argentina não tinha saído. E é ela que é a detentora, ela tá viva, eu acho, dos direitos, porque ele nunca teve filhos, dos direitos do Borges até hoje em dia. E aqui, esse aqui ele fala sobre política, eu achei bem interessante. Ele fala de Perón era o presidente argentino, né? Que vocês conhecem a Evita e tal, que era a esposa dele. Ele fala de Perón, mas tenta não mencionar seu nome. Diz que ouviu falar que em Israel, quando alguém testa uma caneta nova, em vez de assinar o próprio nome, escreve o nome do antigo inimigo dos hebreus, os malecitas, e depois o risca. Milhares de anos depois, Borges diz que continuará riscando o nome de Perón toda vez que puder. De acordo com ele, depois que Perón chegou ao poder em 1946, exigia-se que qualquer pessoa que quisesse um emprego oficial pertencesse ao Partido Peronista. Borges se recusou e foi transferido de sua posição de bibliotecário assistente numa pequena filial municipal para de inspetor de aves domésticas no mercado local. De acordo com os outros, a transferência foi menos prejudicial, mas igualmente absurda. Teria sido mandado para a escola apiária municipal. De todo modo, Borges pediu demissão. Após a morte do pai em 1938, ele e a mãe dependiam inteiramente de seu salário de bibliotecário. Por isso, após a demissão, precisava encontrar outra maneira de ganhar a vida. Apesar de sua timidez, começou a dar palestras e a desenvolver um estilo e uma voz que ainda usa. Eu o vi se preparar para uma conferência que faria no Instituto Italiano de Cultura. Ele decorava o texto inteiro, frase após frase, parágrafo após parágrafo, repetindo até cada hesitação. Cada busca aparente pela palavra correta, cada tirada estar inteiramente enraizadas na sua mente. Considero minhas palestras a vingança do tímido, diz ele rindo. E o último trechinho que eu vou ler pra vocês, porque se eu vou ler o livro inteiro, não posso, né, gente? Porque a minha intuito é que vocês leiam o livro inteiro e que vocês também comprem o exemplar para ter pra vocês. Aqui também. Há outros mais raros para quem o mundo é um livro, que eles tentam ler para si mesmo e para os outros. Borges era um desses escritores. Ele acreditava contra todas as probabilidades que nosso dever moral era ser feliz, e que a felicidade podia ser encontrada nos livros, apesar de não conseguir explicar a razão disso. Não sei exatamente porque acredito que um livro nos traz a possibilidade de ser feliz, mas eu sinto verdadeiramente agradecido por esse simples milagre. Confiava na palavra escrita apesar de toda a sua fragilidade, e com seu exemplo concedeu a nós, seus leitores, acesso à biblioteca infinita que outros chamam de universo. Faleceu em 14 de junho de 86 em Genebra, cidade em que descobrira Heine, Virgílio, Kipling e De Quincey, e onde leu pela primeira vez Baudelaire, que adorava na época. Ele decorou As Flores do Mal e agora abominava. O último livro lido para ele por uma enfermeira do hospital que falava alemão foi Heinz von, você fala esse nome, gente, de Novalis, que ele lera pela primeira vez durante sua adolescência em Genebra. Gente, é uma delícia ler esse livro. Eu fiquei imaginando como seria ler para alguém que eu gosto muito, brasileiro, estrangeiro, enfim. E é uma história muito bacana de conhecer. Por favor, leiam Borges, se vocês nunca leram. Vai se lendo os contos, que são muito interessantes. Como eu disse, eu pretendo fazer para vocês umas resenhas especiais e tal sobre o Borges. Não sei se eu vou fazer em vídeo, pode ser que eu faça só por escrito, mas acompanhe. As redes sociais estão aqui embaixo. Se vocês quiserem comprar o livro, compre pelo meu link, por favor. E também tem meu livro, se vocês quiserem conhecer melhor a história e tal. Também tem os links aqui embaixo. Eu agradeço a audiência. Um beijo grande, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só.